Muito boa tarde, amada Igreja. Paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós neste dia tão abençoado. Glória a Deus. Eu sei que todos nós estamos ansiosos para voltar a estarmos reunidos, a estarmos juntos novamente, e já falta pouco, meus amados, mais uns dias e estaremos juntos. Dia 31, pelo culto da manhã, nós vamos estar aqui juntos, domingo de manhã, dia 31, para podermos celebrar ao Senhor todos juntos. Amém? Amados, gostaria de dar aqui alguns anúncios importantes, que são extremamente importantes, que nos vão ajudar a alinhar tudo aquilo que será os procedimentos de podermos retornar os cultos aqui na Igreja Cristã do Renovo, Seixal. Amados, nós estamos ligados, como vocês sabem, a leis que são importantes e que temos que as cumprir, que são extremamente importantes de serem cumpridas. E eu penso que estas leis são boas para também trazer alguma prevenção para si que entra dentro deste lugar e se sentir confortável e seguro. Então existirá aqui dentro da igreja coisas novas que vocês não estão habituados, coisas novas que é, por exemplo, o assentar, o cumprimentar, que não poderá acontecer. Você não poderá cumprimentar ninguém, não poderá vir dar um beijinho, não poderá vir dar um abraço, nem ao apóstolo, nem ao pastor, nem ao bispo, a ninguém, porque são procedimentos que são bem para si e bem para nós. Muito bem, e também terá que perceber que vai encontrar a igreja numa disposição diferente, ao qual nós já estamos preparando, já preparamos todos os lugares, ao qual vamos sentar individualmente e terá que estar separada e cumprir rigorosamente com aquilo que os diáconos vão vos instruir. Nós temos ordens dadas aos diáconos. O diácono é uma autoridade dentro da igreja para organizar e também trazer disciplina sobre aquilo que é as regras novas que nós temos para podermos de alguma forma evoluir e termos cultos em direto presenciais. Então, por favor, amados, venha com esta mentalidade da sua casa percebendo, vamos encontrar uma igreja nova, amém? Vamos encontrar procedimentos novos, vamos encontrar as regras novas, vamos encontrar situações que são novas, mas serão para o seu benefício, que serão para bem de você. Então, por favor, não ultrapasse, nem passe por cima destas regras, não pense que nós temos aqui algum favoritismo por alguém. Mentira, não é isso. O apóstolo já não quer dar um beijo. Não, eu quero dar um beijo, estou desejoso de abraçar a igreja, mas não posso. Então todos estes procedimentos, como vocês sabem, ouvem lá fora no mundo, são procedimentos importantes para a nossa segurança, da nossa saúde, e também de alguma forma proteger os irmãos que aqui vão entrar. Então fique tranquilo, venha, fique à vontade, a igreja está preparada, está devidamente toda organizada, temos desinfetantes, temos máscaras. Atenção, temos máscaras para quem se esqueceu da sua máscara. Você terá que trazer a sua máscara de casa, senão nós teremos que lhe vender uma, e custa €1 cada máscara. Então, por favor, não se esqueça de trazer a sua máscara, porque será muito chato ter que lhe vender uma máscara, mas se tiver que ser assim, também temos essa solução já disponível aqui na igreja. Vamos ter também alguns critérios sobre a cafeteria não poderá ser aberta como era, vamos ter um procedimento diferente, ao qual só poderá entrar uma pessoa de cada vez, e enfim, aqui é o procedimento que vocês sabem. Tudo isso é, amados, regras que são novas para si, novas para mim, novas para todos nós, e vamos ter que aprender a nos educar e reeducar a estarmos dentro da igreja desta forma, para podermos de alguma forma continuar a termos um culto presencial. Eu prefiro este culto presencial com estas regras do que não ter nenhuma regra e não ter aqui. Então está na hora de nós estarmos juntos outra vez, mas precisamos de entender que há regras e temos que as cumprir, e a lei é para se cumprir, amém? Então penso que você tenha entendido esta minha introdução, ao qual é uma introdução de alguma forma de grande importância, porque para não ficar surpreendido, agora o que é isto, agora querem pôr-me separado deste, separado daquele. Amado, vai ter que ser assim, e cumpra, por favor, com tudo aquilo que os diáconos lhe vão pedir para fazer, porque eles simplesmente quererão ajudar a organizar a distribuição das pessoas dentro da igreja, amém? O povo terá que ser distribuído, terá que ser colocado de acordo com aquilo que são as regras, e nós temos instruções dadas a eles para eles poderem de alguma forma trabalharem nesse sentido, amém? Glória a Deus. Amados, eu sei que também você está se questionando, e quando é que ele volta a falar de Daniel? Pois bem, eu quero dizer aos irmãos que hoje será o encerramento do trabalho sobre Daniel. Então
Vamos aqui recapitular algumas coisinhas que são importantes para você perceber que o trabalho de Daniel estará para aquilo que eu chamo a vida, ou seja, Israel e a vinda de Jesus. Nós vamos deixar agora trabalhar sobre Daniel e vamos falar da vinda de Jesus, amém? Mas para isso vamos terminar aqui com Daniel, porque Daniel nos deixou de alguma forma algumas instruções dadas pela revelação, pela palavra profética, ao qual essa palavra foi dada para os dias de hoje. Como se lembram, Daniel vai falando, desde o 1 até o 7, vai falando várias situações que são para os nossos dias de hoje. Abra a sua Bíblia comigo em Daniel 7, amém? Vamos aqui ver, Daniel 7, que é extremamente importante, ler algo aqui importantíssimo, que é, glória a Deus, desculpe, Daniel 7 não, Daniel 10, e vamos ler aqui Dez, 7, e diz assim: e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois, só eu a contemplar esta grande visão e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Amém? Amados, Daniel, quando recebe esta revelação, quando Daniel recebe tudo aquilo que havia a acontecer para os últimos tempos, porque isto era para os fins dos tempos, olha aqui no Daniel 10, 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias, ou seja, era para este tempo que estamos a viver. Daniel foi falando tudo aquilo que foi falando, trabalhando sobre a estátua. Lembra-se que eu falei da estátua? Vou voltar a falar sobre ela. Mas antes disso eu quero fazer aqui algum resumo de todo aquilo que foi o trabalho. Daniel recebe a visão e a revelação através do anjo. O anjo vem falar com ele. E o anjo Gabriel, quando ele traz a instrução e a ministração ao coração dele, ele de alguma forma fica sem força. Ele ficou tão cansado, ele ficou tão sabe, sem vida, porque a pressão e a visão, ela era tão pesada que ela ficou de alguma forma cansada. Amado, eu sei daquilo que falo porque muitas vezes, cada vez que eu estou a ministrar sobre esta mensagem, eu próprio fico assim, cansado, fico assim, sabe, com desgaste espiritual muito forte. Então, amado, eu penso que é momento de nós começarmos agora a sair um pouquinho daquilo que é a visão, ou seja, a parte que chamamos nós profética, e entrarmos dentro da revelação, a vinda de Jesus. Amado, a vinda de Jesus é algo que é para nós agora muito importante. É, na verdade, neste momento é o último acto que nós vamos ter que viver. A igreja vai ter que passar por este cenário, e este cenário é o último dos últimos que nós vamos ter. É um evento que vai acontecer de tal ordem que muitos vão ficar e outros vão subir. É verdade, amado, é assim que vai funcionar. Daniel, na verdade, não fala aqui da vinda de Jesus. Daniel só simplesmente anuncia os tempos que serão a vinda de Jesus. Os tempos foi aquilo que nós estudamos. As horas e o dia ninguém o sabe da vinda do homem. Mas o Senhor diz que não nos seríamos apanhados de surpresa. Nos iria dar alguns sinais para que nós pudéssemos de alguma forma estar atentos à vinda do noivo. E o noivo tem que estar preparado, a noiva tem que estar preparada para a vinda do noivo. E eu irei falar isso nos próximos trabalhos. Mas até lá, hoje para terminar, eu queria deixar só aqui, acabar um pouquinho sobre o trabalho que é, de alguma forma, importante. Agora veja bem, vamos voltar aqui a Daniel 2, versículo 42. Daniel 2, 42, diz assim. Já encontrou a sua Bíblia? Já abriu a sua Bíblia? E diz assim, 41 primeiro. E quanto ao que vistes dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e outra parte de ferro, isso será o reino dividido. Olhem para mim. O que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar do quê?
Estamos a falar dos pés e dos dedos. Uma coisa é pé e outra coisa é dedos. Ok? E vamos ver que aqui nesta parte dos dedos e nos pés, temos algo interessante que fala aqui no versículo 41. E isso será o reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Pois viste o ferro misturado com o barro do lodo. Com o barro do lodo. E como os dedos dos pés eram de parte ferro e em parte barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Amém? Então o que é que nós temos aqui, irmãos? A Bíblia fala claramente, a visão de Daniel fala que haverá reinos, mas que não se conseguem unir. São tão, chamando nós, ligados por lodo. Toda a gente sabe o que é o lodo. O lodo nem é barro, nem é água. É algo misturado que não tem consistência. Não é nada firme. Não tem uma natureza sólida. É tudo, de alguma forma, incerto, insólito. E é isso que a palavra do Senhor queria falar aqui com Daniel. Daniel estava a revelar aqui e eu vou voltar a repetir sobre isso, porque é importante perceber que aqui Daniel fala de uma parte do ferro misturado com o barro. As nações ao longo de toda a vida, desde que nós estamos a falar praticamente de Nabucodonosor e que fala de Daniel, nós estamos a ver as nações tentando de alguma forma se unir e não conseguem se unir. É bíblico, é espiritual. Não adianta tentar conseguir unir as nações. A Bíblia fala de nação contra nação. A própria nação lutando contra a nação. E sabe que nação é esta que o Senhor fala? Fala da Europa. Não está a falar de outro país, está a falar da Europa. A Europa, porquê? Porque o Senhor fala aqui na palavra lá atrás, em Daniel 7, fala claramente sobre os reinos. E reinos que vêm, e dois deles fala claramente que está a falar de Roma, romano, povo romano, já vamos ler aqui, e também está a falar da Grécia. Amém? Então fala da Grécia e fala de Roma. Então, e aonde é que fica hoje Roma e Grécia? Na Europa. Então, a palavra é clara e direcionada diretamente para a Europa. Aqui, quando ele fala, ferro e barro não se ligam, é exatamente a Europa. Os pés, os 10 dedos, representam, querem ver? Eu vou falar claramente, vocês se calhar já perceberam isso, mas falar exatamente isto. O que é que significa os 10 dedos dos pés da estátua? São divididos assim, e se dividiu a Europa em 10 reinos. 10 reinos. Primeiro, os anglos, que são a Inglaterra. Os francos, que são a França. Os suevos, Portugal. Os vândalos, o sul de Espanha. Os vândalos. Os germanos, a Alemanha. Os burguindos, Suíça. Os ostrógos, Áustria. Os lombardos, norte de Itália, onde é a Lombardia neste momento, e os herolos, o sul de Itália. São reinos, todos eles divididos. Bom, muito bem. Pergunto eu, qual foi o último país que não se ligou, ou que estava ligado e que se desligou da União Europeia? Foi Inglaterra, os anglos. Os anglos são ingleses, saíram, ou seja, não conseguiram se manter ligados ou unidos à União Europeia. Isso é claro, não está na sua Bíblia, mas todos nós sabemos que a Inglaterra, o referendo que houve, ainda há bem pouco tempo nós vemos o Brexit, foi exatamente esta situação, é bíblica. O barro e o ferro não se ligam. Amém? Então, nós estamos a falar claramente do evento que foi proferido por Daniel. Daniel foi falando já estes assuntos. Quando ele fala da estátua, a estátua estava exatamente
em 2,43 diz assim: e quanto ao que vistes do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana. São homens, semente humana são homens, ok? Semente humana. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Estão a ver? Então a Bíblia explica a Bíblia. O que eu estou a falar é aquilo exatamente que está aqui escrito. São semente humana, são pessoas, são homens que estão a tentar se ligar, mas não conseguem se ligar. Os reinos não conseguem. Não fique admirado daqui a uns dias você ouvir dizer que Portugal vai sair da Europa. Inglaterra saiu da Europa ou não saiu? Agora, que país é este da Europa? Um país forte. Fala de um país forte, não é um país qualquer. Então, no versículo 41, no fim diz assim: será o reino dividido e haverá uma coisa firmeza depois, pois visto o ferro misturado com o barro. E diz ainda claramente: e este em parte do ferro, isto será um reino dividido, contudo haverá alguma coisa de firmeza. Alguma coisa da firmeza. O que é esta firmeza? Pessoas firmes, pessoas fortes, reinos fortes. Então existe aqui alguma indicação em que Daniel está a ter uma revelação mostrando e falando que os reinos da Europa não se irão ligar. Mais um sinal para a vinda do Senhor, para o fim dos tempos. Quando a Europa, quando a Inglaterra se dividiu, eu comecei a olhar para a Europa e disse assim: cá está a profecia de Daniel, porque não se vão ligar. Natureza humana, serão os humanos, não vão conseguir. Hitler não conseguiu, Franco não conseguiu, não é? Todos esses homens que tiveram de alguma forma a tentar juntar as nações e não conseguiram. Mas isso é mesmo bíblico, porque a União Europeia, ferro e barro não se ligam. Ou seja, este Reino Unido não vai nunca mais se ligar, ou tentar, poderão tentar, mas não se vai conseguir ligar. Então a história da humanidade, amado, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus do Todo-Poderoso. A história da humanidade não está nas leis dos homens. A história da humanidade não está na força do homem. Ela está nas mãos de Deus. É Deus quem está a consolidar todas as coisas. Então não temos que entender como Deus pode usar cada um de nós à sua maneira para falarmos dele. Porquê? Porque Deus usou Daniel. Deus levanta Nabucodonosor. Quem conhece a história de Nabucodonosor vê que Nabucodonosor foi um rei mau, mas também depois entendeu que havia um Deus acima dos seus deuses. Deus é soberano. E quando Deus põe a sua mão, ninguém poderá impedir ou segurar coisa alguma, pois Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, Deus usa de forma sobrenatural, tão sobrenatural, a Daniel para interpretar o futuro das nações. Daniel não tinha ideia de quem estava a falar. Ele próprio confessou, veja aqui comigo, Daniel confessou claramente e diz assim, olhem aqui, a palavra do Senhor diz assim, quer ver? E ele, no versículo 12:9, e ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Entenderão o quê? A visão. A palavra do Senhor diz no versículo 4, 12:4, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Amém? Então Daniel estava exatamente a ficar assim, mas que coisa é esta? Que é que porque eu não estou entendendo nada, eu não estou a perceber nada. Agora o anjo fala 10, 14, diz assim, agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo. Agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo. Ou seja, Daniel não estava a entender nada. E Daniel estava a pensar que aquilo era para os dias de hoje, só que o anjo disse, não, isto sela, porque isto será para muitos dias.
será para muito mais tarde. Não tem nada a ver contigo, Daniel. Não tem nada a ver com o tempo que estás a viver agora, mas aquilo que vai viver o futuro. Aleluia. E esse futuro somos nós. Esse futuro é hoje. Eu e tu estamos a ouvir estas palavras, foram escritas para mim e para ti. Então Daniel, de alguma forma, deixou aqui alguns alinhamentos e deixou-nos aqui as palavras escritas extremamente importantes, que são agora para nós sinais importantes da vinda do Senhor. Glória a Deus. A palavra é muito clara. É muito importante perceber que esta saída que está aqui da porta de Deus para Daniel, Daniel estava no momento de súplica, orando, buscando. Então Deus manda mensageiro, manda na verdade o carteiro para entregar uma carta, para trazer uma revelação a Daniel. Daniel recebe a revelação, Daniel recebe a ilustração de todas as coisas, mas fica confuso, fica baralhado. O que é isto que estou a ver? Eu não estou a entender o que é que estou a falar. Ficou sem entendimento. Mas o reino diz que veio para fazer entendê-lo, porque ele disse que não entendia nada. Aleluia, glória a Deus. 10:11 diz assim: e me disse Daniel, homem muito amado, entendes as palavras que eu vou dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste em teu coração a compreender e a humilhar perante Deus, o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu tenho um sentimento no meu coração que, por causa de nós procurarmos exaustivamente as respostas às nossas dúvidas em relação ao tempo do fim, o Senhor vai começar e já está a começar a revelar muita coisa. Então, a vinda do tempo do fim nasce em Israel. É de lá que nós estamos a receber informações. Continua, como lembra-se que eu leio no início do livro, o Senhor escolheu Israel como nação santa, terra santa, e o seu povo, para nos trazer de alguma forma revelação até aos confins da terra. Então, amado, os próximos capítulos que nós vamos trabalhar é sobre a vinda agora do Senhor, a vinda de Jesus. Esteja preparado, porque grandes coisas, grandes instruções o Senhor tem dado ao nosso coração, que agora você vai começar a interpretar e a perceber melhor aquilo que eu vou falar sobre a vida do homem, sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus, de alguma forma, já tinha sido proferida pelo livro de Daniel. Daniel já estava a trazer uma palavra profética e alinhada com a vinda de Jesus para vir buscar a sua igreja. Amém? Glória a Deus, você entendeu isso? Então nós vamos encerrar o livro de Daniel hoje aqui, deixando este ensino para os irmãos, percebendo que nós hoje estamos a viver os tempos dos fins, os sinais, estes sinais de nação contra nação, sinais de guerras, tudo isso não é nada novidade, porque na verdade já tínhamos tido a revelação, ou seja, a instrução e a ministração pela parte de Daniel, que veio trazer aos nossos corações. Amém? Glória a Deus, amados, espero que tenham gostado deste tempo. Vou-vos deixar, vou-me despedir de si, estaremos juntos em breve, mas vamos ter continuidade deste trabalho, agora sim, com a vinda do Senhor. Agora, esta vinda será, com certeza, para você perceber algumas coisas. Este tempo é importante ouvir muito bem como é que será e como é que vai ser e o que é que estará e tudo por aí fora, como é que nós vamos subir, como é que nós vamos ficar, vamos tentar explicar o melhor possível para que toda a gente esteja preparado para a vinda do Senhor. Amém? Um grande beijo no teu coração, bem-aja, Deus abençoe e muito obrigado por este tempo em que nós estivemos reunidos sobre o estudo de Daniel. Amém? Um beijo bem forte, Deus abençoe. Amém.